Ótima noite para você que assiste a transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga. Primeiro, um hino antigo. Será que você conhece? O Salvador batendo está, sim está. o Salvador batendo está, Sim está. Oh, não ouvis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Ele te ama, O Salvador batendo está. Ele te chama, O Salvador batendo está. oh, não ouvis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, Cristo Está batendo, ouvi, ouvi. Ele bate. com ternura assim está chamando, o Salvador batendo está, Salvador batendo está. Bate, Ele deseja entrar, bate, bate, bate. não demores a abrir a porta, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, Cristo Está batendo, ouvi, ouvi. Ele bate. com ternura assim está chamando, o Salvador batendo está, Salvador batendo está. Bate, Ele deseja entrar, bate, bate, bate. não demores a abrir a porta, o Salvador batendo está, Salvador batendo está. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está, né? Hoje, domingo, dia 3 de maio de 2020, ainda período de isolamento social. Eu sou o pastor Eduardo, saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vou fazer aqui a leitura do Salmo 29, versículos 1 e 2 e 11. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E o versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, né? Então aqui o salmista Davi diz que devemos tributar a Deus, né? Devemos pagar a Deus, né? Com glória e força, devemos tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós somos criados para a glória de Deus, fomos recriados em Cristo Jesus para a glória de Deus. Devemos adorar ao nosso Senhor, devemos isso a Ele, né? Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. É assim que vive o povo de Deus, né? Vivemos para dar glória a Deus, adorar nosso Deus, e em consequência Deus tem dado paz aos nossos corações, paz à nossa vida, né? Nós temos sido um povo feliz e abençoado por isso, né? E aqui vamos cantar um hino que talvez você conheça ou não, hino 111 do Inário Presbiteriano. Como estou sem me esquivar, me entrego a quem me quis salvar, pois padeceste em meu lugar, ó Salvador, meu Rei.
esperar das manchas todas livre está, pureza venho em ti buscar, ó Salvador, eu venho a ti. Ao como estou sem direção, confuso em grande comoção, tremendo em luta, tentação, ó Salvador, eu venho a ti. Tal como estou na escuridão, me estende tu a santa mão, e em ti encontro a salvação, ó Salvador, eu venho a ti. Ao como estou me acolherás, pureza e alívio me darás, tu prometeste cumprirás, ó Salvador, eu venho a ti. Tal como estou por teu amor, saí das garras do opressor, e teu somente sou, Senhor, ó Salvador, eu venho a ti. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, né? Nós vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu grande nome. Tu sabes, ó Pai, que a nós cabe o louvor, a adoração. Fomos criados com esse propósito, recriados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória, e tributamos ao Senhor, ó Pai, com toda alegria, louvor e glória ao nome do Criador, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, daquele que nos ama e enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Por isso, ó Deus eterno, para nós não é nenhum sacrifício, muito pelo contrário, o Senhor enche o nosso coração de alegria e paz quando adoramos. O Senhor nos preenche a nossa existência, o Senhor nos dá sentido para viver, né? Essa situação de reconciliação que o Senhor promoveu conosco, ó Pai, na pessoa do teu Filho, é que faz com que, ó Pai, tenhamos, Senhor, um novo viver, uma maneira, Senhor, pela qual sabemos que não estamos sozinhos nesse mundo, que todos podem nos abandonar, mas o Senhor estará sempre conosco. Tu és o Deus que nos ama, Tu és o Deus, ó Pai, que finalmente, ó Pai, nos trouxe a um relacionamento com o Senhor. Por isso a nossa adoração, louvor, por isso vivemos para Ti e queremos a Tua bênção, Senhor, para esta meditação, esta mensagem, porque o Senhor, com certeza, ó Pai, a preparou para nós. Fale conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus. É isso mesmo que você viu aí no título, né?
pessoas tentando fugir de Deus, tentando, né? Não que elas realmente conseguiriam. Nós vamos ler aqui o texto de Atos 26, 14. Atos 26, 14, né? Texto para a nossa meditação em cima de um homem que estava tentando fugir de Deus. Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Senhor, dá unção, inspiração, dá iluminação a todos que estarão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Né? Muitas pessoas que eu conheci já estiveram, né? Como o apóstolo Paulo, em uma luta contra Deus, né? Porque não queriam servir a Deus, não queriam ir para uma igreja, né? Estavam fugindo, né? De qualquer situação pela qual a pregação do evangelho pudesse alcançar a vida dela, né? Teve uma cidade aí que pelo menos 3 pessoas, 3 homens, né? Quando era anunciado que o pastor ia na casa deles, fugiam, né? Alguma vez um teve até que pulou a janela para não ter que conversar com o pastor, né? Hoje os 3 se converteram, né? Servem a Deus dentro da igreja. Então, mas tentaram fugir do Senhor, né? Mas o chamado de Deus é mais forte, né? E quando essas pessoas elas têm esse tipo de atitude, né? É sinal de que Deus está chamando, é sinal de que ela verdadeiramente, né, um dia estará totalmente entregue, estará num momento feliz da sua vida, né, por ter finalmente, né, o Senhor trazido essa pessoa para um relacionamento com Ele. Mas algumas vezes as pessoas pareciam rebeldes. Quem sabe alguns de vocês que estão me ouvindo aí se encaixam nisso, né? Era rebelde, né? Não me fale de igreja, não me fale de Jesus, não me fala do evangelho. Eles se tornavam agressivos, né? Implicantes com quem é cristão, falava mal de cristão, tacava pedra em igreja, né? Fugia dos pregadores do evangelho. E a experiência tem nos ensinado, né, que a maioria dessas pessoas agem assim porque estão incomodadas pela mensagem do evangelho e pelo agir do Espírito Santo, né? Pode ter certeza que a pessoa não estaria agindo assim se não estivesse sendo fortemente tocado pela mensagem do evangelho. Ela não quer, né, ceder, ela não quer resistir, vai acabar cedendo, vai acabar resistindo, mas ela está em luta, né, tentando fugir o quanto pode do chamado de Deus, que é irresistível, né? Ela vai acabar cedendo, mas essa atitude delas, né, é compreensível. Já vi muitas pessoas assim, né, com atitude de tentar fugir de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo já foi uma pessoa assim, mas o Espírito Santo está falando com ela, né? A mensagem do evangelho tem provocado nela, né, essa angústia de ter que se decidir finalmente a entregar-se definitivamente ao Senhor Jesus, né? Então é diferente, por exemplo, daquelas pessoas que todos, né, acreditam que só falta ser crente, né? Porque a pessoa não tem vício, não mata, não rouba, não fuma, né? Aparentemente é um amigo do evangelho, né? Aquela pessoa que né, todo mundo assim, nossa, só falta ser crente, né? Mas é uma pessoa que a mensagem do evangelho nunca incomoda, né? Nunca incomoda, nunca toca. Essa mesma pessoa acredita não precisar de Deus. Também vocês devem conhecer muitas pessoas assim, né? Eu não preciso de Deus, eu já sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, né? Eu sou uma pessoa que
tem um comportamento até muito melhor do que muitos que vão à igreja, né? O evangelho para quem realmente é uma pessoa perdida, né? E ela é perdida sem saber que é perdida. Bom comportamento, né, não significa que a pessoa pode ser um bom cristão, né? Às vezes nunca será um bom cristão. Eu conheço pessoas, inclusive, que estão fugindo de Deus dentro da igreja, né? Porque assim pode dizer, não, eu já vou numa igreja, né? Para não ser cobrado a respeito de assumir uma decisão em favor do evangelho, em favor de Jesus, né? Então ela se esconde dentro da igreja, dentro daquela capa de alguém que já frequenta uma igreja, mas ela está fugindo de Jesus, se escondendo, olha só, dentro da igreja, né? Ninguém vai incomodá-la, a mensagem não é para ela, ela já está numa igreja, já ela é batizada já, e o coração dela nunca esteve realmente entregue ao Senhor, né? Então tem todo tipo de gente, né? E muitas dessas pessoas estão tentando fugir de Deus, né? Conheci uma pessoa que foi chamada para servir ao Senhor aos 14 anos, se arrependeu e resolveu casar com um homem incrédulo, né? Ela, continuando na igreja, resolveu casar com um homem incrédulo para não cumprir o chamado que aos 14 anos ela fez e serviu ao Senhor. Não, eu não posso, meu marido é crente, né? Então, tentando fugir de Deus, né? E o dia que eu quis batizar o marido, ela ficou revoltada, porque aí ia ter que, né, finalmente cumprir o chamado de Deus. Então, muitos ao ouvir a mensagem do Evangelho, muitos sim, né? Logo a recebem com alegria, aquela pessoa que já está pronta, né? Madura, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela ao longo de algum tempo, a mensagem do Evangelho foi sendo ali, né? Semeada naquele coração, e quando finalmente chegou um momento, né, de a pessoa ser chamada e dizer sim a Jesus por causa do chamado, ela já estava pronta, recebe Jesus com alegria, né, e passam a viver com Jesus. Mas existem aquelas outras pessoas, né, que passam por um processo de luta, resistência, obstinação e até agressão, né, contra quem é cristão e a sua igreja, com isso tentando, né, ofender a Cristo. E o apóstolo Paulo era uma pessoa assim, né? Um homem tentando fugir de Jesus. E para isso perseguiam aqueles que eram cristãos, né? Dá para entender isso, né? Por causa do provérbio que Jesus cita aqui para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, né? O que é recalcitrar? É resistir com obstinação, né? Era um provérbio comum naquela época que se referia a um boi dando coices contra o aguilhão usado para dirigi-lo e dominá-lo. Jesus está dizendo, Paulo, né? Você é como um boi selvagem, né? Tentando não ser dominado por mim, tentando dar coices contra os aguilhões, né? Eu estou chamando você, dura coisa é você tentar resistir, né, ao chamado do Evangelho, né, a mensagem do meu amor, né? Então, dura coisa, trata-se de um esforço que ele estava fazendo, né? Não somente inútil, né? Tentar se colocar em oposição assim, é um esforço não somente inútil, porque Jesus chama, vai, de uma hora ou para outra, vai acabar se rendendo a Jesus, e será o período mais maravilhoso da vida dele, como foi para Paulo também. Se Paulo nunca tivesse sido chamado por Jesus, nunca ouviríamos falar do apóstolo Paulo, né? Teria sido um daqueles membros do Sinédrio, que a gente nem sabe o nome, né, que condenou Jesus, morreu lá, ninguém sabe o nome, com exceção talvez do sumo sacerdote, né? Paulo não seria ninguém. Sem Jesus, Paulo não é nada, né? O chamado de Jesus mudou a vida de Paulo, deu propósito a Paulo, fez com que até hoje se fala no nome dele, né? O nosso estado e a nossa cidade são uma homenagem a ele.
Quer dizer, então o chamado de Deus sempre é uma coisa maravilhosa na vida de uma pessoa. Né? Então não somente era inútil, Paulo, você resistir ao meu chamado, ao meu amor, né? Estou tentando domar você que é um boi bravo, mas é doloroso também, porque as agulhadas morais e espirituais que você está experimentando devem fazer algo profundo no seu coração. Lutar contra Jesus é se ferir à toa, né? Além disso, Jesus se identifica com o seu povo. Não adianta perseguir o meu povo, né? Porque Jesus se identifica com ele. Porque Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus disse que Paulo estava perseguindo a ele, Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Para ele, Jesus estava morto, não acreditou nessa história de ressurreição, né? Ele perseguia aqueles cristãos porque aqueles cristãos tinham uma mensagem profunda do amor de Deus que estava incomodando aquele jovem rabino. Então, em primeiro lugar, quando alguém está em luta, né? Por preconceito, por exemplo, tradição religiosa, né? Paulo tinha lá toda a tradição do judaísmo farisaico, né? Ele foi criada nessa seita rigorosa que existia naquela época, né? E até hoje existe em forma disfarçada, né? Os fariseus antigos, né, só mudaram o nome, mas dentro do judaísmo continuam com aquelas tradições, continuam ali, né, crendo na lei oral, interpretando as escrituras com a tradição dos anciãos, o que sempre Jesus condenou que eles fizessem, né? Então, por tradição religiosa, por preconceito, não crendo que Jesus se encaixava, né, naquele perfil do Salvador, do Cristo, né, justamente por causa das suas prerrogativas, dos seus ensinamentos errados, todo aquele conceito e tradição que ele vivia, né, então ele estava em luta, né, Jesus chamando e ele olhando para aquilo que aprendeu e havia uma luta interior, né. Acontece com muita gente, né, vai ter que largar suas tradições religiosas, vai ter que largar suas convicções. Então há uma luta, né? Há um processo ali acontecendo, é que nem a semente, né? Joga-se a semente e ela vai estar ali trabalhando no coração da pessoa, né? E quando menos ela percebe, passa o dia, passa a noite, surgiu ali uma planta, né? Então em algumas pessoas o processo acontece assim, né? Essa luta contra aquilo que ela aprendeu, contra a sua tradição religiosa, aquilo que ensinaram os seus pais, aquilo que foi o seu guia durante toda a vida, para jogar tudo e realmente conhecer a vida, o poder, o Deus verdadeiro, a salvação, né, a redenção, né, queria transformar para sempre a existência dele. Mas não está em luta só por preconceito, é por obstinação também, né? Coração duro. Há muitas pessoas assim, né? Coração duro por causa do pecado, quem sabe, por causa da idolatria, né? Idolatria sim, porque Samuel diz que obstinação é que nem pecado de idolatria, né? Então, e rebeldia como pecado de feitiçaria, mas obstinação como pecado de idolatria. Então a pessoa tem obstinação, né? Uma situação que o seu eu está muito acima de qualquer outra postura em relação a se render a Deus de verdade, né? Também por não entender que receber a vida de Jesus é um tesouro precioso, ignorância, né? Então está em luta por preconceito, obstinação e por ignorância em relação a Jesus e a mensagem do Evangelho. Tanto é verdade que muitos anos depois, né, escrevendo em uma das suas epístolas, né,
ele diz que considerava toda a vida passada dele antes de conhecer a Jesus. Falou, eu troco tudo, né? Eu tinha vantagens, méritos pessoais, hebreus de hebreus, fui criado segundo a feita mais rigorosa, fui criado aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que eu considerava, né, como um feito extraordinário, né, algo que me dignificava, tudo isso eu considero hoje esterco, né? Porque eu conheci o dom da vida, conheci o amor, conheci Jesus, conheci a salvação. Então tudo serviu de esterco, de adubo. Não foi totalmente inútil, né? Porque serviu de adubo para que hoje eu pudesse, né, conhecer a verdadeira vida, conhecer o Salvador e a salvação. Então a pessoa às vezes se encontra em luta, né? Lidando com o seu passado, com as suas crenças, as suas tradições, né? Jesus é calmo, Jesus é tranquilo, vai falando, né, sempre ao coração da pessoa, vai trazendo sempre uma palavra de amor a essa pessoa. Quando Jesus chama, ele convence pelo amor. Quando Jesus chama, se torna irresistível resistir ao amor do Senhor, à luz do Senhor. Ela vai ceder, né? E vai ceder com toda alegria, porque esse chamado é irresistível, mas há uma luta que acontece sim, né, no coração e na mente de muitas pessoas antes de finalmente se render ao Senhor. E, em segundo lugar, como o aguilhão de Cristo o incomodava, né? Porque Jesus falou isso, né? Duro é recalcitrares contra os aguilhões, né? Eu estou ali com os aguilhões domando você, ferindo você. Isso é uma linguagem metafórica, mas olhando para a realidade da vida de Paulo, né? Como que esses aguilhões o incomodavam, né? Pela mensagem poderosa do amor, perdão e libertação. Ele não conhecia isso. Paulo, como eu disse, né, ele acreditava em méritos pessoais, né? E assim toda a geração dele antes de Cristo, né? A pessoa tinha que ser justa segundo a lei, né? Irrepreensível, né? Não eram, né? Ninguém conseguiu se salvar cumprindo a lei, né? As declarações ali de que eram justos no sentido de que aparentemente cumpriam a lei, mas Jesus dizia, até o sacerdote viola a lei no sábado, porque para preparar o holocausto, e tinha que ser todos os dias, ele tinha que cortar lenha, ele tinha que fazer ali, né, o sacrifício do animal. O sacerdote trabalha também, ninguém de fato estava cumprindo a lei, todo mundo violava a lei naquele seu aspecto que se dizia assim, né? E mais do que isso, como o país dele estava invadido por um governo estrangeiro, Roma, né? Eles ansiavam não por alguém falando em paz e amor, né? Paulo ansiava, como toda a sua nação, por um guerreiro como Davi, né? Tanto que a imagem de Davi é uma imagem messiânica, né? O cego Bartimeu gritou isso não por acaso, né? Jesus, filho de Davi, ou seja, está se referindo a Jesus como aquele descendente de Davi que todo mundo saberia que seria o Cristo, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, né? E Jesus pregou salvação de graça, né? Pelo seu sacrifício na cruz, né? Isso anulava todos os méritos pessoais de Paulo. Isso fazia com que isso mexia e feria a sua alma. Como assim, né? Eu me esforcei durante toda a vida para ser um religioso aceitável diante de Deus, nunca consegui de verdade, nunca iria ter certeza da salvação de verdade, nunca haveria de acreditar que eu fiz o suficiente nesse mundo de atos de bondade e caridade para pesar supostamente a balança no juízo final em meu favor, e vem esse Jesus, paga o preço do pecado de todo mundo com a sua morte substitutiva, vicária na cruz, de maneira que tudo aquilo que eu criei e tudo aquilo em que eu baseei toda a minha existência, né, acreditando ter méritos pessoais, tudo aquilo foi jogado no lixo, né? Porque simplesmente ele pagou o preço do meu pecado
e agora não tenho mais dívidas para com Deus, né? Um evangelho que é totalmente desejável, mas que incomodava Paulo, porque mexia com tudo aquilo que ele era, e esse amor, né? Esse amor que é inexplicável, né? De Deus enviar o seu próprio Filho e pagar o preço do pecado daqueles que haveriam de ser salvos, né? Mensagem de perdão, né? Com certeza isso incomodava também, né? Jesus trazia sempre essa questão do perdão e libertação. Mas creio que o testemunho de vida de um cristão como Estevão, né, mexeu muito mais ainda com Saulo, né? Você conhece a história, né? Estevão estava para ser apedrejado, e a palavra diz que Saulo consentia na sua morte, né? E as pessoas que olhavam para Estevão depois do testemunho maravilhoso, a pregação maravilhosa que ele fez, né? Dizendo àquelas pessoas: vocês sempre resistiam ao Espírito Santo, né? Vocês são aqueles que mataram os profetas, né? E não há salvação em nenhum outro. Quer dizer, ele foi falando que Deus enviou o seu Filho. E aí, quando pegaram em pedras, porque não aguentaram ouvir aquela mensagem, taparam os ouvidos para não ouvir, se arremeteram contra ele, chega a mensagem do Evangelho, mexe com o interior da pessoa, mexe com a moral da pessoa, mexe com as razões que a pessoa tem para tentar se manter na vida do pecado, e ali então resolveram matar aquele homem, e as pessoas que estavam apedrejando viram Estevão com o rosto como de um anjo, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Quem são essas pessoas? Pensou Paulo. Como assim ele tem capacidade de perdoar, né, as pessoas que estão apedrejando? Esse era mais um aguilhão de Cristo na consciência de Saulo. Era Cristo mexendo com a consciência de Saulo, né? Possivelmente o próprio Saulo, né, já deve ter se defrontado com o próprio Jesus. Por quê? Ele era membro do Sinédrio e Jesus foi julgado pelo Sinédrio. E com certeza ele sabia que Jesus era um homem justo e que não tinha nenhum pecado e que foi condenado pelo tribunal dele, né? Sempre tem tribunais, né, no mundo inteiro que são corruptos, né? Foi condenado por aquele tribunal, com certeza com o voto dele, em favor da morte do Senhor Jesus. Isso também ficou na consciência dele. Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, aquelas pessoas como Estevão estavam afirmando que Jesus ressuscitou, e Saulo ficou numa situação terrível. Porque se Jesus ressuscitou, com certeza ele é o Salvador no mundo, e eu dei o meu voto para a morte do Cristo que havia de vir. Esse era um aguilhão, mais um, né, de Cristo, né, incomodando a alma de Paulo, a consciência de Paulo, né? Veja como Cristo estava trabalhando na vida de Paulo, domando a Paulo, né? E pela ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo já tinha vindo nessa ocasião, já havia sido derramado, e o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, as mensagens que ele ouvia, em tudo aquilo que ele participou diretamente também, fechou o seu coração, estava como um animal, estava assolando a igreja, né? Um animal irracional. Quem sabe não conseguiu conviver com o peso de ter, né, dado o seu voto para a morte de Cristo. Quem sabe não conseguiu conviver com o fato de que um homem como Estevão foi transformado de tal maneira, né, e teve o mesmo gesto de perdão que Jesus teve quando o estavam matando.
Jesus trabalhando na consciência de Saulo, o Espírito Santo agindo dessa maneira, pegando toda a mensagem que ele ouvia, pegando toda a situação pela qual ele participava. Cristo estava atingindo Saulo, né, com os seus aguilhões. Mas faltava o encontro com o Cristo vivo, né? A intenção não é apenas fazer a pessoa se sentir mal. Se você está fugindo de alguma forma, né, de uma situação pela qual você sabe que Deus está te chamando, você mesmo que está me ouvindo aí, né, que esteve tentando fugir de um relacionamento com Deus, quem sabe se escondendo dentro da própria igreja, né? A intenção do Senhor não é apenas fazer com que você se sinta mal. Na verdade, é fazer com que, né, essa situação leve você ao verdadeiro encontro com o Cristo vivo, e assim você será perdoado, será salvo, entrará numa situação de novo nascimento, né, uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. E todos que cederam e vão ceder, quando Deus chama, cede, né, hoje são pessoas melhores, mais felizes, né, e não estão felizes pelo tempo em que estavam tentando fugir do Senhor. Mas faltava o encontro com o Cristo vivo, né? Essa experiência com o Cristo vivo é necessária, né? O próprio Senhor apareceu a ele nesse caso, né? Ele era uma pessoa dentro dos planos de Deus, como toda pessoa que é chamada também é, mas há graduações. Paulo foi ser chamado para ser apóstolo. Então o Senhor apareceu, o Cristo vivo, ressurreto. Paulo falou, por último o Senhor apareceu a mim, né? Então ele viu uma luz brilhante, né? Mais brilhante que o sol ao meio-dia, né? Muitos já tiveram esse tipo de experiência de contar, né? A voz terna e amoroso, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura e recalcitrares contra os aguilhões, né? Aquela voz doce, terna, amorosa, né? O entendimento de que Jesus estava vivo. A cegueira que foi acometido por 3 dias e ficou em jejum, né? Finalmente houve luz naquelas trevas. Finalmente houve paz naquele ser, né, que parecia um animal, assolava a igreja, queria prender as pessoas, né? Era um sádico. E Jesus dando as suas agulhadas, as suas ferroadas morais, né, com todo amor, chamando esse homem a uma transformação de vida, de boi brabo a uma ovelha, né, a uma pessoa totalmente, né, grato a Jesus por não ter deixado ele naquele estado de ignorância. Ele vivia perseguindo a igreja, fugindo, né, de ter que ouvir aquela mensagem que o incomodava. Um Paulo totalmente grato nasceu ali, né? Então, sejam quais forem as razões que te levam a tentar, só tentar, resistir à voz do Senhor, né? E a lutar contra Ele. Digo para você que é um esforço inútil e é doloroso, né? Porque enquanto você não se rende a Jesus definitivamente, você continua no estado de pecador, condenado. Você continua sendo incomodado com a mensagem do Evangelho, né? Você não gosta de ouvir os louvores que teu vizinho coloca na sua casa, né? Você gosta de tacar pedra na igreja porque o som alto da igreja te incomoda, não é isso? Não é? Mas você não se incomoda com barulho de bailão, né?
seja lá o tipo de baile que for. Você nunca chamou a polícia por causa dos barulhos, né, de bailes acontecendo de madrugadas e outros sons também, né? Mas o evangelho, quando é tocado, algum cântico de louvor ao Senhor, quando é um som alto de uma igreja, né, com microfone mais alto, pode ser ouvido da sua casa, você se incomoda, você chama a polícia, né? Você quer tacar pedra. Tem um caso assim lá na central de Itapeva, né? Todo mundo sabe de quem eu me refiro. Então, o que acontece é a mensagem do evangelho está incomodando. Não é o barulho da igreja, não. Não é o som alto, né? É que a pessoa está tentando, né, de todas as formas, resistir, né? Não vai conseguir, mais cedo ou mais tarde vai ceder, porque ninguém resiste ao chamado e ao amor de Cristo, né? Então, é um esforço inútil e é doloroso, né? Veja só, é você que está sendo caçado por Jesus, e não o contrário, né? Você pensa que está perseguindo os cristãos? Na verdade, o Senhor é que está te caçando, né? Com os aguilhões morais, espirituais, com a voz do Espírito Santo, com o martelo da palavra de Deus, né? Falando e calando fundo nessa sua alma ímpia. Você sabe disso. Você se perturba com tudo isso. Você tenta resistir a tudo isso. Porque o processo da semente do Evangelho que foi semeado no seu coração, aplicado em você pelo Espírito Santo, está fazendo a sua obra. Vai desabrochar uma vida maravilhosa e vai desabrochar um cristão autêntico. Então a mensagem do Evangelho, os aguilhões do Senhor, né? Os aguilhões do Senhor mexem com a sua consciência. E você não pode vencer o Senhor, né? Alguém pode vencer o Senhor? Alguém já resistiu à sua vontade? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quer salvar, quem é que pode resistir a isso? Os aguilhões do Senhor, né, também mexe com a sua razão. Você não vai resistir ao amor de Deus, né? Você tenta racionalizar, né? Sou uma pessoa ateia, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho cultura, eu tenho títulos acadêmicos, né? Evangelho é coisa para ignorantes. Mas quando o amor de Deus fala tão profundo no nosso coração, a gente desmorona. Graças a Deus por isso, né? Arria os 4 pneus, cai de joelhos, chora na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque na minha ignorância, né, eu estava com aquela postura egocêntrica de achar que eu não preciso de Deus, que o Evangelho é coisa de ignorante. O ignorante era eu. Ainda bem que no seu amor o Senhor contemplou o meu pecado, a minha ignorância, né? E me amou desde a eternidade passada. Que amor tão lindo. O Senhor já me queria um relacionamento com Ele. E o Senhor vai falar tão amorosamente ao seu coração. Mas, então, além do Evangelho mexer com a sua consciência e com a sua razão, mexe também com a tua alma, né? Por que não desfrutar da paz e alegria que pertence ao Senhor? Uma perguntinha, né? Para mais um aguilhãozinho para ferir um pouquinho a sua sensibilidade, né? Em relação a aquilo que Deus quer que você ouça essa noite. É o Senhor Jesus trazendo mais um aguilhão, né? Na sua consciência, na sua razão, na sua alma, né? Por que não desfrutar da paz? Por que fazer guerra? Por que não desfrutar da alegria? Por que esse ódio todo? Por que não se render ao Senhor?
a doce voz do Senhor. Um dia Paulo se entregou. Né? O Senhor Jesus veio ao encontro de Paulo e ele caiu do cavalo literalmente. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro, Saulo, é você recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está te chamando. E isso é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer na sua vida. E descobrir o amor de Deus ao te chamar para ser dele é o mais fascinante projeto de vida. Que Deus abençoe você ao ouvir essa mensagem. Mais um aguilhãozinho, né? Para que desmorone essa dureza de coração. Para que você finalmente se renda e se entregue ao Senhor. A mensagem, o Espírito Santo estão falando com você amorosamente, né? Dura coisa é você lutar contra o amor de Deus por você. É doloroso, inútil, melhor se render. E que Deus te abençoe. Eu vou orar agora para terminar esta mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu grande nome. Obrigado porque um dia o Senhor me amou de tal maneira que, ó Pai, o Senhor me chamou para um relacionamento com o Senhor. Né? E obrigado por não deixar nas trevas que eu estava. Isso é amor. Obrigado por não deixar na ignorância em que eu estava. Isso é amor. Obrigado por não me deixar na escravidão do pecado que eu estava. Isso é amor. Obrigado por não deixar-me na escravidão espiritual que eu estava. Isso é amor. Obrigado por tirar, Senhor, de mim todo ódio, toda revolta, toda ira, toda inveja, toda mágoa. Esse amor, encher com o teu amor, alegria, tua paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Né? O Senhor sabe muito bem como eu sou grato ao Senhor, né, pelo domínio próprio. O Senhor deu sentido à minha existência, o Senhor é aquele que transformou o meu viver, né? Obrigado porque isso fez toda a diferença em minha vida. E obrigado por ser usado pelo Senhor para trazer hoje a tua palavra como era seu propósito desde sempre, quando me amou e me chamou. Pai, abençoa a pessoa que está ouvindo, que a tua palavra cale fundo nesse coração e ela possa finalmente se render ao chamado, ao teu Espírito e ao teu amor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe você.